Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Já muito se disse que o maior mal da humanidade é o mal produzido pelas religiões. Cada religioso pensa de sua religião, tenha ela a denominação que tiver, os melhores pensamentos. Ninguém há que professe uma religião, uma denominação, um movimento dogmático ou uma filosofia que não creia firmemente, esteja de braços com o que de melhor existe no campo das ideias, e que aquilo lá o esteja conduzindo diretamente para Deus. Os motivos que levam muitos a esse raciocínio são os mais diversos. Imagine-se então os motivos dos judeus, os filhos das promessas, os progenitores do Messias. A eles, o Altíssimo se revelou de forma clara e inequívoca. Tirou-os do Egito, da escravidão, de forma portentosa. Deu-lhes a lei, os profetas e os videntes, e estabeleceu com eles o Velho Testamento, com todas as fantásticas promessas nele contidas. Tendo levantado o povo judeu a partir do ventre de uma mulher avançada em idade e estéril desde a juventude, Gênesis 16, 1 e 2, 17, versículos 17 e 18, e ainda capítulo 18, verso 11, o Senhor Deus não fez acepção de povos ou nações, como há quem alegue, já que o povo judeu simplesmente não existia. Não foi um povo escolhido entre os povos, foi um povo levantado a partir do nada. Esse povo teve por pai terreno o patriarca Abraão, e Moisés foi seu maior legislador. Essas duas personagens, Abraão e Moisés, sempre foram tidas na maior conta pelo povo de Deus. Quando Deus lhe mandou Jesus, seu próprio filho, o Messias, o Salvador, o povo, acostumado aos grandes feitos do passado, como as pragas do Egito e a passagem a pé enxuto pelo mar, o rejeitou. Os filhos de Israel, pois, desprezaram a humildade de Jesus. Eles não estavam interessados em humildade. Eles queriam e criam em líderes de peso, como Abraão, o pai da raça, e Moisés, através de quem Deus lhes havia dado a lei. Foi exatamente nesse contexto que o Senhor Jesus disse a eles: vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que nas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João 10, 26 a 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Em todo o seu ministério,
O Senhor Jesus não dirigiu a mensagem a ninguém de fora dos termos de Israel. Gentios foram abençoados com curas e expulsão de demônios, como o centurião, Mateus 8, de 5 a 13, e a mulher Ciro-fenícia, Mateus 15, de 21 a 28. Entretanto, a mensagem do reino e a mensagem da graça não foram direcionadas senão e exclusivamente até a cruz aos filhos de Israel. Portanto, as ovelhas aludidas por Jesus no texto não eram ovelhas gentias, quer dizer, não eram ovelhas de fora de Israel. Deus não havia pactuado com qualquer nação do mundo. Está ratificado no Salmo 147, versículos 19 e 20. O Senhor dizia aos judeus que dentre os filhos de Israel, dentre os judeus, dentre os israelitas, só ouviam a sua voz os que eram suas ovelhas. E que eles, que naquele momento o escutavam, não eram suas ovelhas, porque ao invés de crerem no que ele dizia, continuavam a se considerar ovelhas de Abraão e de Moisés, e insistindo em confiar no que fora dito anteriormente por eles. Durante todo o seu ministério, o Senhor fez ver ao povo judeu que Moisés, a despeito de toda a sua importância, não podia livrá-los nem sequer do menor dos pecados. O mesmo acontecendo com Elias, o profeta. Não que as afirmações de Moisés não fossem verdadeiras. Eram verdadeiras totalmente, pois que Moisés não disse nada de si mesmo. Ele foi porta-voz do Todo-Poderoso no contexto da lei. Não que as afirmações de Elias e dos demais profetas não fossem verdadeiras. O Senhor mesmo as houvera dado, como não seriam verdadeiras. É que Moisés e Elias e todos os profetas deram informações pelas afirmações que fizeram, mas não fizeram qualquer promessa de lavar, de perdoar, de anular a culpa dos pecados de ninguém. Assim, dizia o Senhor, os judeus que teimavam e insistiam em continuarem sendo ovelhas de Abraão, de Moisés e de Elias, permaneceriam em seus pecados, não tendo por consequência a vida eterna. E de que vale uma vida nesta vida sem a vida eterna? De que vale, ou de que valeria para eles lá terem Abraão, Moisés e Elias e não terem a vida eterna? De que vale para muitos em tempos posteriores e até hoje terem Maria como mãe, ou terem Jeová, um suposto nome para Deus, e não terem a vida eterna? Nos dias de Jesus, como homem, existiam ovelhas de Abraão, de Moisés e de Elias. Hoje, entre as nações, principalmente entre as nações ocidentais, existem ovelhas de Deus, ovelhas de Maria, ovelhas de santos e até ovelhas de anjos. Quem lhes dará a vida eterna? Quem pagou o preço para elas da redenção da culpa dos seus pecados? Quem derramou sangue, e sangue bom, sem defeito, sem mácula, sem injustiça, para a completa satisfação da justiça divina? Naquela velha política do quem tem dois, tem um, esse povão todo fala em Jesus, menciona o nome de Jesus, festeja o Natal de Jesus, mas sempre com algum outro nome nos lábios. É que fala, mas não confia. Fala desconfiando. Falar desse modo e não falar vale a mesma coisa, pois nos dois casos a coisa não vale nada.
Esse povão não entendeu ainda que ninguém se dará bem com Deus sem a invocação do precioso nome do Senhor Jesus, e vive e morre na triste ilusão de ir para a casa do Pai ao deixar o mundo, e termina caindo nas trevas do lado de lá, já que vivia nas trevas do lado de cá, nas trevas das religiões. As ovelhas de Jesus são as únicas que receberam os benefícios de seu precioso sangue. Não eram ovelhas antes de sê-lo, antes de se tornarem remidos, como pretendem os pregadores da infeliz e inexistente predestinação fatalista. Fizeram-se ovelhas por terem ouvido a voz do Senhor. Conheciam também Abraão, Moisés e Elias, mas não confiavam neles quando estava em jogo o jogo da eternidade. Na questão da eternidade, as ovelhas de Jesus souberam distinguir entre todos e ele. Entre todos os que já haviam aparecido com propostas para a vida e para a morte. Alguns até mereceram a atenção das ovelhas. Mas quando soou o aviso sobre os perigos da eternidade, as ovelhas de Jesus desconfiaram de todos e de tudo, e olharam exclusivamente para ele, e nele descansaram, tanto quanto se no universo todo só nele existisse capacidade para salvar, o que é absolutamente verdade. As ovelhas de Jesus o seguem, não por serem moralmente perfeitas, não por não mais pecarem, não porque não iriam sair por aí seguindo um outro qualquer, e nem querendo ouvir qualquer outra voz. Isso, ou esse é o motivo porque elas são ovelhas de Jesus. As ovelhas de Jesus têm a vida eterna, e novamente há que se dizer, não por serem moralmente perfeitas, e nem também por não mais pecarem, mas porque Jesus lhes deu vida eterna. Se alguém tivesse existido perfeito moralmente e que jamais pecasse, não precisaria receber a vida eterna, não morreria nunca. Levítico 18:5. Jesus conhece suas ovelhas porque elas foram capazes de nele depositar toda a sua confiança. As verdadeiras ovelhas de Jesus jamais desconfiam dele e de sua obra salvífica. Por isso não vivem por aí pregando e ensinando o tipo de salvação que Satanás pregaria se pregasse. Salvação por um fio, salvação por perseverança, salvação pela guarda do sábado e do domingo, salvação pelo pagamento do dízimo, salvação pela obediência a líderes, salvação pela ajuda de Maria e dos santos, salvação por um purgatório, salvação através de reencarnações. As verdadeiras ovelhas do Senhor não o envergonham com essas demonstrações de desconfiança. Esses são homens e mulheres que se veem e que se sentem capazes de satisfazer todas as exigências divinas. São mentes atordoadas e em estado avançado de comprometimento religioso. Veem em si mesmas a possibilidade de salvarem-se por não terem visto em Jesus a salvação perfeita. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, disse o Senhor, referindo-se às suas ovelhas. Isso não acontece com as ovelhas de Abraão, também não com as de Moisés e de Elias, e nem com as ovelhas do Jesus da manjedoura e do crucifixo. A vida eterna, o verdadeiro Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, deu aos que o invocaram
por terem confiado na eficácia do seu sangue. E quem tem a vida eterna nunca há de perecer. O inimigo sabe ser perda de tempo tentar fazer um remido voltar à situação de perdido. O inimigo é inimigo, está perdido, mas não é doido, não perdeu o juízo. Ele sabe o trabalho que teve nas tentativas todas de fazer o Senhor cair em desobediência, pois foi vencido do começo ao fim. Por isso ele, o inimigo, sabe o valor do sangue de Jesus e deve achar ridícula a pretensão de alguns que dizem ser Jesus o seu Salvador, mas que vivem o tempo todo pregando sobre perseverança, sobre obediência, sobre a guarda da lei, sem as quais ninguém poderia ter certeza de salvação, o que os faz negar o tempo todo essa certeza, pois continuam pecando os pecados normais da carne e mais esse odiento pecado de tentar tirar de Jesus a glória de salvar pela perfeição de sua obra, pela eficácia do seu precioso sangue. Ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é tudo em que os pregadores da salvação gangorra não creem. Para eles, é como se o Senhor tivesse dito: ninguém arrebatará das minhas mãos as ovelhas obedientes. Só que isso não foi sequer mencionado ou insinuado. É mentira da pior qualidade, qualquer ideia nesse sentido. Mas é o que mais se ouve nas religiões por aí. Se um remido pudesse sair das mãos do Senhor Jesus, fosse porque falta fosse, então primeiro Jesus teria mentido, já que ele disse o contrário, e depois ele não teria ou não seria suficientemente forte para segurar o pecador que desesperado nele confiara. E se não houvesse certeza na palavra do Senhor Jesus e nem no poder do seu sangue, no infeliz do pecador, é que não haveria mesmo, ainda que ele fosse o mais hipócrita de todos, o que muitos tentam ser, afirmando estarem na obediência e na perseverança. Ninguém arrebatará uma das ovelhas de Jesus de sua mão, e esse ninguém inclui a própria ovelha. Aquela fantasia de remido desviado não cabe em meia dúzia de neurônios em bom estado de funcionamento e funcionando. As religiões podem ter membros seus desviados, o que não significa nada, pois nada significa também ser membro de qualquer religião, evangélica ou não. Mas uma ovelha de Jesus desviada dele, jamais. Isso não existe. Também não são ovelhas de Jesus meros membros de organizações, repetimos, que são capturados mediante armadilhas, bem ao estilo do período de Laodiceia, esse período atual. Nada faz ninguém ovelha do Senhor Jesus, senão a admissão de não ter poder e nem condição de salvar-se a si mesmo, e a consequente invocação do nome do Cordeiro de Deus como Salvador pessoal. O resto é ideia de religioso, conduza ele em uma Bíblia ou não. Existem muitos que só creem mesmo na história de Jesus. Estão aí festejando o seu suposto Natal. Eles precisam de um nome, e ao invés de Maria, de João ou de Isabela, preferem Jesus. Porém, não confiam nele, nunca confiaram. Muitas dessas pessoas são ovelhas de si mesmas, além das que são ovelhas de Deus, de Maria e de outros, como temos dito. Não professam e não confessam certeza de salvação eterna e não podem mesmo fazê-lo. Pelo menos disso são coerentes.
não dizem ter o que de fato não têm, mas que é uma lástima viver neste mundo, passar por esta vida, conhecer a história de Jesus e sair daqui para o outro lado sem certeza absoluta de salvação. É uma lástima, uma grande, uma enorme lástima. Viver aqui e sair daqui na dependência de um dia de guarda, sábado ou domingo, de uma suposta obediência que sabe-se não existir, na esperança da ajuda da mãe de Jesus, que jamais disse poder ajudar alguém nesse contexto, e sem certeza da vida eterna, é ter vivido e é morrer em petição de miséria. As ovelhas de Jesus, lá dos filhos de Israel de seus dias, pertenciam ao povo levantado por Deus pelo ventre de uma anciã, que além de não possuir mais o poder procriativo, pois já lhe havia cessado o costume das mulheres, Gênesis 18:11, fora estéril desde a mocidade. Não se pertenciam a si mesmos os filhos do povo de Deus, pertenciam a Deus. Daí ter Jesus dito: meu Pai que mais deu, referindo-se às ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Isso implica, como já temos frisado, que nem Satanás e nem a própria ovelha teriam condição de anular a bênção da vida eterna, se as palavras de Jesus valem alguma coisa. E como para nós as palavras do Salvador valem tudo, então descansamos, nós reunidos conscientes, na seriedade de sua solene afirmação. Os que têm tido a infeliz ideia de condicionarem a salvação de um remido pelo sangue de Jesus a alguma coisa feita ou produzida pelo remido, mesmo em remido sendo, não gostarão do que terão que ouvir no Bema. Em remido sendo, é óbvio. Ninguém sairá impune no Bema depois de ter dito as barbaridades que têm sido ditas principalmente a partir da segunda metade do século XIX, o período de Laodiceia, ou quando teve início o período de Laodiceia, que estender-se-á até o arrebatamento. Muitos pregadores têm feito Jesus servir de mofa, de gracejos. Muitos pregadores têm exposto o Senhor ao vitupério, ao escárnio, à vergonha, e muitos que não pregam também. Esse Jesus de presépio, esse Salvador de faz de conta, esse falido e vencido, cujo sacrifício só serviria para salvar os bons, os obedientes, os perseverantes, não é, seguramente não é, o Jesus, Filho de Deus, Cordeiro Eterno, Salvador perfeito de quantos apenas e tão somente depositaram nele confiança de forma consciente e livre. Quem não tem certeza absoluta de salvação, lança sobre o Salvador a grave acusação de ser incompetente e de ser mentiroso também. Não fossem verdadeiras as promessas dele, se uma só ovelha sua chegasse a estar de novo perdida, como perdida esteve antes de ser ovelha, então ter-se-ia de admitir ter ele mentido. Aí o universo estaria numa situação muito bonita. A única forma de salvação encontrada pelo Todo-Poderoso para o pecador teria sido o sacrifício de um mentiroso, cujas afirmações não valeriam nada. Até onde pode chegar a loucura das religiões? Graças a Deus, pois o Santo Espírito testifica junto ao nosso espírito, ao espírito do remido, ser ele Filho de Deus. Filho de Deus e não simples criatura, como é o remido. É triste a vida de quem não consegue confiar em Jesus. Se não consegue confiar em Jesus, vai confiar em quem? O não remido é simplesmente criatura de Deus e não filho.
Só o remido, só aquele que invocou o nome precioso do Senhor, se fez seu filho pelo poder e pela eficácia do sangue e pelo selo, pelo penhor e pelo batismo do Santo Espírito. Muitos, coitados, agarram-se às suas próprias possibilidades, aquilo que acham que tem que fazer, e vivem a vida morrendo de medo, mas hipocritamente tentando demonstrar aos outros felicidade e alegria. Isso não é vida. O Senhor iria prometer a alguém uma vidinha dessa? Vida de angústia, de incerteza, de medo, de pavor? O que é isso? De forma alguma. Jesus veio salvar, e salvou, e salva, sem a ajuda de ninguém. O pecador não precisa nem mesmo repetir seu próprio nome, só precisa reconhecer que nem ele mesmo e nem mais ninguém poderia fazer o que Jesus, e só Jesus, pode fazer, e então invocar o poderoso nome do Salvador. Quem fala sobre Jesus deve falar bem, e para falar bem dele, deve quem fala aprender a distinguir entre a soteriologia, a doutrina da salvação, e a escatologia, doutrina das últimas coisas ou das últimas profecias, para não ficar usando as escrituras como Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo, e Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, textos exclusivamente escatológicos, pois falam do fim, da grande tribulação e da coroa que os remidos que tiverem sido fiéis até ao ponto de morrer receberão, como se fossem textos sobre a salvação, sobre a vida eterna. Em Mateus 24, Jesus não dissertou momento algum sobre a salvação eterna, mas tão somente sobre os momentos que antecederão sua vinda gloriosa para os filhos de Israel. Falava ele aos filhos de Israel, respondendo sobre a construção do templo que seria derribado. Em Apocalipse 2:10, referiu-se o Senhor à coroa da vida, e não à vida eterna. A vida eterna foi um dom para o remido. A coroa da vida, entretanto, terá que ser conquistada pela coragem de resistir às tentações ante a iminência da morte. Caríssimo ouvinte, estamos falando bem do Senhor Jesus. Temos dito o que as Sagradas Escrituras dizem dele. Ele não é um projeto de Salvador. Ele salva mesmo. Ele resolve o problema de pecadores. Ele pode resolver totalmente o seu problema com Deus. O resto é com você. Não se faça de difícil, porque senão você vai ver o que é realmente difícil. Difícil será viver sem Deus, sem luz e sem a salvação. E isso será o que você terá sem a invocação do nome de Jesus. Coisa apavorante, coisa arrepiante. E assim será a sua existência no além, se você agora, aqui, não colocar Jesus na sua vida para todo sempre, invocando-o como seu Salvador pessoal. Amém.